Olá, Pedro Simão, fundador do Drivers Neurais do Movimento. Quero comentar hoje esse tema, movimento e neuroplasticidade. Indo direto ao ponto, quero dizer que o movimento lento e consciente, como de uma tartaruga, é uma boa estratégia para gerar plasticidade neural, ou seja, transformações no cérebro. Tá? Se você quiser acompanhar comigo e entender o que está por trás disso, não sai daí não. Nós somos seres sensoriais, né? E os animais que vieram antes da gente também. Portanto, nós temos diversos canais para captar o máximo de informações do ambiente externo e do ambiente interno. O nosso cérebro vai processar essas informações, vai interpretar, escolher e gerar a melhor resposta motora que ele encontrar, que tiver disponível. Então, assim como esse lagarto, nós temos sensores que captam várias informações. Mas, diferentemente dele, nós temos o cérebro e o córtex cerebral, que é capaz de inovar, de interpretar essas informações e gerar uma resposta motora que nos tornou mais adaptado ao meio ambiente e à vida. Mas nem sempre foi assim. Se pensava que esse fenômeno neuroplasticidade, aqui vamos entender que neuroplasticidade são transformações em relação a funcionamento, estrutura e a própria química do cérebro. Tá? Mudanças na conectividade entre neurônios, bem como a quantidade de neurônios, a conectividade entre diferentes áreas cerebrais, tamanho das estruturas das áreas cerebrais e, obviamente, os neurotransmissores e os hormônios que atuam no cérebro. Pensava-se que neuroplasticidade era restrita ao período de até a primeira infância, onde se tinha ali um período crítico do desenvolvimento da criança e que ao longo da vida não acontecia mais. Hoje em dia nós temos aí um robusto corpo de evidências científicas demonstrando que sim, ao longo da vida acontecem transformações, mudanças no cérebro e que ficaram batizadas como esse fenômeno neuroplasticidade. Tá? Isso nos remete ao seguinte conceito: o nosso cérebro, que está constantemente modificando, é o mesmo que cura e que adoece. Tá? Então, as evidências científicas têm colocado o cérebro como protagonista no surgimento e na solução, tá, de diversos problemas de saúde, transtornos mentais, metabólicos, dor, desordens de movimento, etc. Então, mesmo antes dessa enxurrada de pesquisas científicas atuais, impulsionadas aí pelo avanço científico, alguns indivíduos já trabalhavam com esses conceitos que hoje a gente já conhece da neurociências. Moshe Feldenkrais foi um deles. Ele nasceu em 1904 na Ucrânia, era um judeu, e mudou de lá porque houve uma perseguição em massa dos judeus no seu país. Ele foi para a Europa, para a França, se instalou em Paris, mas durante a adolescência e a mais jovem e durante a juventude, ele aprendeu a se defender sem arma. Ele desenvolveu um método e ensinou a vários amigos e pessoas com as quais ele se relacionava através das reações dos próprios indivíduos quando eram ameaçados por um golpe ou por uma arma sem ser arma de fogo, utilizando os próprios instintos, as próprias reações desses indivíduos e alimentando esses movimentos, tá? Para gerar bloqueios nos ataques dos adversários.
Mais tarde ele se formou em engenharia e foi trabalhar e fez um pós-doutorado em física nuclear, trabalhou em laboratórios franceses desenvolvendo máquinas e logo antes, tá, no período da Segunda Guerra Mundial. Ali também ele teve contato com o pai do judô, o Kano, Jigoro Kano, japonês, e demonstrou para ele a técnica que ele tinha desenvolvido, o método. O Kano gostou muito e propôs que ele ensinasse o judô na Europa. Então ele abriu clubes de judô, que era uma outra atividade que ele exercia então. E essa atividade de luta, de combate, utilizava muito o movimento do adversário, mas principalmente a percepção da força, da direção do movimento. E quanto mais atento estava o lutador, mais ele conseguiria responder à ação do adversário. Então ele foi um dos primeiros a fazer essa conexão da mente com o corpo, tá? Ele dizia que o cérebro não seria capaz de pensar sem funções motoras. E é isso. Então, nós vamos perceber que a percepção, o planejamento e a atenção que a gente despende para um evento, uma tarefa, levam ao sucesso ou ao fracasso. Tá? Continuando nessa ideia, Feldenkrais chama atenção para a consciência do movimento, né? É preciso manter uma consciência elevada para aperfeiçoar o movimento. E ele começou a juntar o sensorial com o motor, dizendo que eles andam juntos, né? Então ele, com seus pacientes e alunos, ele fazia uma verdadeira exploração das sensações e dos movimentos. Tudo para gerar informações para o cérebro desses indivíduos, feedbacks, para ajudá-los a controlar, a coordenar e avaliar o próprio resultado das suas ações. Tá? Ele cunhou a palavra sentido sinestésico, algo que a gente conhece como consciência corporal, desempenhando aí um papel chave para o movimento. Então, mais tarde, isso foi verificado pelo neurocientista Michael Messerschmitt, dizendo que o processo de aprendizagem é facilitado quando a gente presta muita atenção. Tá? Ele, nas suas pesquisas, conseguiu perceber que as mudanças de longo prazo no cérebro vão estar relacionadas à atenção que a gente despende enquanto aprende alguma tarefa, algum movimento. Se a gente pensar na natureza, quando crianças, nós ou animais como elefantes, também somos incapazes de fazermos diferenciações, porque nossa experiência ainda é limitada. Então a gente precisa de um suporte social dos mais velhos, dos familiares, tanto para nos proteger, mas também para nos oferecer condições estimulantes, né, satisfatórias para que a gente vá desenvolvendo essa nossa diferenciação, ou seja, construindo nossos mapas motores no cérebro através da percepção minuciosa de diferentes sensações, através dos nossos canais, né, dos nossos sentidos. Então é preciso que ao longo da vida a gente tenha a oportunidade de desenvolver o sistema sensorial e motor conjuntamente para nos tornarmos mais habilidosos e adaptáveis. Então a segunda mensagem que eu quero deixar é isso: nós somos capacitados a perceber e agir com precisão em condições normais. Feldenkrais levou muito ensinamento da sua prática da luta, do combate, para a sua prática terapêutica, porque ele percebia que quando nosso cérebro estava percebendo muito ruído, tá, a nossa capacidade de responder com sucesso diminuía.
porque isso prejudicava a diferenciação do mapa cerebral. Então, quando a gente está querendo aprender ou reaprender um movimento ou alguma outra tarefa, conteúdo, se o processo acontecer de maneira muito veloz, o sistema sensorial vai ter dificuldades para informar com qualidade o cérebro. E isso vai prejudicar a diferenciação do mapa cerebral. Ou, um outro exemplo, se isso acontecer sob um estado fisiológico de tensão muscular acentuada, também vai gerar muito ruído sensorial. Ou um estado de dor, ou um estado de ansiedade, de estresse, enfim, vários estados fisiológicos podem gerar ruído para o cérebro e a nossa resposta motora ficar prejudicada, justamente porque a gente vai ter dificuldade de gerar diferenciação no nosso mapa cerebral de sensações e movimentos. Tá? E ele ia além, ele mostrava para os alunos deles de maneira muito sutil os erros, entre aspas, que eles faziam e aproveitavam para induzir esses alunos e pacientes a experimentar novas opções de movimento, e a perceber as sensações que eram diferentes entre uma opção e outra. Isso ajudava, isso era muito rico, porque ajudava justamente na construção dos mapas cerebrais. Então, ele tinha essa pegada e isso foi uma estratégia eficiente que ele utilizou para tratar de diversas desordens neurológicas, metabólicas e de movimento, óbvio. A conclusão para a gente conseguir ter uma diferenciação aí, tanto do nosso trabalho como profissional do movimento, quanto chamar a atenção para a diferenciação do mapa cerebral dos nossos pacientes, nosso aluno, é isso. A gente tem que mudar um pouquinho a nossa visão, o nosso foco do sistema músculo-esquelético, começar a enxergar, estudar, entender e trabalhar mais com o cérebro. Tá? Porque o movimento é produto do funcionamento, da organização do sistema nervoso. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem que conhecer o fenômeno da neuroplasticidade, saber que o sistema sensorial e o motor caminham juntos e é preciso estimulá-los de maneira organizada, do simples para o complexo, dando tempo ao tempo para as transformações acontecerem. De uma maneira geral, a gente precisa diminuir, limpar os ruídos que estão chegando no sistema nervoso central, no cérebro, para que ele gere uma resposta mais precisa, que ele construa um mapa cerebral mais diferenciado. Tá? Então, entender esse fenômeno neurobiológico, que é a neuroplasticidade, que a gente já sabe agora que acontece ao longo de toda a vida, é chave para intervir na saúde e performance do movimento, tá? E assim garantir a funcionalidade dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Então essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Obviamente esse assunto não se encerra aqui, em outras oportunidades nós também nos encontraremos para abordar e aprofundar esse tema. Um grande abraço.